Começou mais um Minuto no Divã com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, e hoje falando sobre relacionamentos tóxicos. Será que você tem algum relacionamento na sua vida que é tóxico? Será? Será que você é culpado ou a outra pessoa é culpada? Hoje nós vamos analisar tudo isso aqui no Minutos no Divã, com muito equilíbrio, equidade, para a gente poder entender relacionamentos tóxicos, certo? Muitas vezes você tem relacionamento tóxico com seu filho, com seus filhos, com seus parentes, no seu trabalho, nos relacionamentos sentimentais, na tua história. Talvez seja uma coisa assim que se repete várias vezes. Então nós vamos trabalhar tudo isso hoje. É exatamente isso que eu senti no coração desde o início do dia. Eu falei, qual tema eu vou falar hoje? E de repente eu pensei, vou falar de relacionamentos tóxicos, certo? E a primeira coisa que eu falo logo de cara é que relacionamento tóxico vai atrapalhar e vai prejudicar a autoestima da pessoa que acaba se tornando vítima desse relacionamento tóxico, certo? Vai atrapalhar demais. Algumas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, infelizmente, durante anos e anos, e não têm a força necessária para, de alguma forma ou alguma maneira, se libertarem desses relacionamentos, colocando a autoestima no devido lugar. E muitas vezes, você tem um relacionamento tóxico com você mesmo. Isso é possível, doutor? Com certeza. Se, por exemplo, eu falo para você que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa que deveria acreditar mais em você, e você não se dá o direito disso, você acaba se auto-sabotando. Olha aí, relacionamento tóxico com você mesmo. Você se torna um impedimento e não as pessoas. Às vezes você vai enxergar outras pessoas como culpadas disso tudo. E aí eu tenho que dizer que o culpado e a culpada é você mesmo. Ou você mesma. Certas pessoas se relacionam com pessoas que fazem mal, muito mal, e parece que o bem inexiste. E esse mal vai tomando conta, vai se tornando algo comum, e muitas vezes você se sente aprisionado ou aprisionada, e isso vai acontecendo de uma maneira na sua vida com que você não enxerga exatamente as causas disso tudo. Não compreenda que de repente você alimentou essa situação durante tanto tempo e de tantas maneiras diferentes. Nós temos que entender exatamente isso, certo? Então vamos enxergar desta maneira, vamos compreender, certo? Aonde é o seu papel dentro disso tudo. Heloísa, beijo para você gigante, viu? Aqui dá uma travadinha aqui, depois volta, libera e tal. Olha lá. De novo, olha lá, tá travando. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, peraí. Vamos ver se agora vai. Então você tem que analisar exatamente isso. Então existem algumas identificações que você tem que fazer para ver se você está tendo um relacionamento tóxico, ou você é o causador ou causadora também do relacionamento tóxico. A primeira coisa que eu posso falar é justamente o seguinte: será que a pessoa que está do seu lado causa um mal-estar em você? Quando chega, suga a tua energia. Tem pessoas que são assim, né, gente? Sugam nossa energia. A pessoa chega perto da gente, é uma carga, assim, sabe? Negativa mesmo, é um peso. É um peso tremendo, certo? Será que de repente esse relacionamento a pessoa só desvaloriza você? Fábio Couto, boa noite, Fábio. Eu preciso marcar para falar com você. Eu preciso que você mande depois lá no meu WhatsApp o horário que eu posso falar com você. Eu tenho muita coisa para conversar com você, viu, Fábio? Desculpa a correria. Eu acabei de atender meu último paciente agora, entendeu? Já entramos aqui na live. Por isso que eu atrasei uns minutinhos, que graças a Deus trabalha bastante. Então, por exemplo, a pessoa que está do seu lado desvaloriza você. Assim, categoricamente, joga você para baixo toda hora. Nunca joga você para cima. Nunca te elogie nada. Nunca. O que tem que enxergar, não enxerga. Sabe? É uma inversão de raciocínio tremendo. Relacionamento tóxico. A pessoa que está do seu lado, do seu relacionamento,
te ofende assim tremendamente, e gosta de ofender, jogar você para baixo. Relacionamento tóxico. A pessoa não respeita as suas necessidades, o espectro das suas necessidades, das suas expectativas. Não respeita nada disso? Relacionamento tóxico. A pessoa não presta atenção, muitas vezes, ao dia a dia do relacionamento, seja amizade, seja relacionamento sentimental, seja relacionamento de respeito. Pode ser um relacionamento tóxico. No próprio trabalho existe muito isso. A disputa ela está muito grande no mercado de trabalho. E muitas vezes você quer um ambiente de paz, mas parece que as pessoas elas têm um prazer mórbido de desenvolver um relacionamento ruim, de disputas, de intrigas e de tantas outras coisas que acabam tirando a tua paz, certo? Quais são as regras que são criadas no relacionamento? Você sempre sai perdendo? Você sempre é humilhado ou humilhada? Você sempre vivencia exatamente essas prisões emocionais? Relacionamento tóxico. A Irani já concordou comigo aqui, que é desse jeito. E muitas vezes esse processo é desenvolvido por outros sentimentos. Aliás, você tem que fazer uma live sobre inveja, viu? Você tem que entender que você tem que ser invejado, invejada mesmo. Ninguém inveja derrotado, ninguém inveja pessoas que não realizam nada. Se você realiza e você tem que saber que você é e ponto, acabou. As pessoas vão invejar você, vão desejar o que você tem. Elas só não estão dispostas a pagar o preço que você paga para ter o que você tem. Também é isso. Então vamos entender o processo, a maneira, a forma, o jeito, como é que as coisas se encaixam, de que maneira elas se encaixam, qual é a formatação disso tudo para você sair dessa situação. Ações egoístas impensadas. Você tem um relacionamento onde a pessoa só vê o lado dela, aí é complicado. Relacionamento tóxico, certo? Mesquinharia. Sabe mesquinharia? Relacionamento tóxico. Eu sei que você está fazendo uma análise aí e é importante que você entenda exatamente. Muitas vezes o relacionamento tóxico ele quer gerar o quê? O controle, o domínio. E é exatamente isso que vai fazer com que aos poucos, certo? Aquilo que dava prazer, que dava alegria, realmente vai causar sofrimento e dor. Quando nós falamos em relacionamento de namorado, de noivo, de expectativas de casamento ou do próprio casamento, a gente tem que entender que quando as coisas começam a passar dos limites, esse sofrimento, esse relacionamento vai jogar a estima lá embaixo, vai gerar essa tristeza profunda, essa distimia, vai gerar exatamente a necessidade de você buscar ajuda ou você se colocar na posição de que está precisando realmente dessa. Conceição, beijo para você e beijo para o Vladimir, certo? Beijo para vocês dois, casal maravilhoso que eu amo tanto. Então nós temos que entender exatamente isso. Algumas pessoas têm essa dificuldade de identificar numa relação doentia o que é tóxico e o que a gente mais vê aí hoje em dia no noticiário. Pessoas que não identificaram o que era o relacionamento tóxico, certo? E depois os padrões de violência começam a se perpetuar e depois vem o feminicídio, violência, homicídios e tantas outras situações envolvendo o quê? Relacionamentos tóxicos. O direito, a posse. Se não pode ser meu, não será de mais ninguém. Se não pode ser minha, não será de mais ninguém. Ah, o problema é ele, o problema é ela, o problema é isso, o problema é aquilo. Existem pessoas que têm a tendência de buscar esses relacionamentos tóxicos, né? O pessoal fala que tem o dedo podre, né? Não, não é o dedo podre, é a escolha podre. Porque o que você tinha que escolher, você não escolheu. Você deveria ter escolhido. Deveria ter lutado com mais sabedoria para você, de repente, escolher o que você deveria escolher. Para que realmente você pudesse ser feliz, estar feliz e construir um futuro. Mas aí o relacionamento tóxico que você muitas vezes permite na sua vida vai gerar o quê? Um processo de desvalorização.
Então eu dou valor para você, você não se dá o valor, então eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Então nós temos que entender isso. Fator número 1, doutor Juarez, baixa autoestima. Então você começa a se deixar ser envolvido ou envolvida por tudo isso. Beijo para você, Jobismar. Daqui a pouco eu chamo você, viu? Para falar com você, meu filho. Então nós temos que compreender exatamente isso. Olha de um tempo para cá como as coisas mudaram para melhor. Agora olha os 10 anos para trás, quantas coisas ruins aconteceram. Por quê? Lhe faltava talvez uma direção ou uma decisão para que você pudesse estar vivendo este sonho todo. Por isso que eu digo para o pessoal, né? Grave testemunhos. Testemunho. Não fique protelando para gravar um testemunho, gente. Testemunho é uma coisa tão fácil de fazer. Abriu a câmera, leu para o meio assim e você conta o que aconteceu com você, como você era, como você está agora, para todo mundo saber que você está muito bem. Obrigado. Olha a Irene aí. Irene já chegou em casa, estava até agora trabalhando, já está com o Ricardo, seu noivo, aí abraçadinha, vendo Minutos de Ivan. Com certeza o Ricardo não é um relacionamento tóxico, é um relacionamento abençoado. Mês de novembro, mês de casamento da Irene, hein, gente? Prepara aí o vestido, a festa vai ser grande. Ainda que seja todo mundo de máscara, o baile de máscara, né? Tal, mas nós vamos fazer uma festa muito legal, com distanciamento social, tal. Vai estar tudo certinho. Bom, gente, o que isso vai gerar em você? Muitas vezes o relacionamento tóxico, a dificuldade de se impor naquilo que você tem razão, naquilo que realmente é verdadeiro, naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é relevante na sua vida. Então, e isso é importante demais. Você tem que saber até onde é o teu espaço e até onde é o espaço da outra pessoa, que de repente você está tendo esse relacionamento tóxico. Existe uma educação, existe um respeito, existe um posicionamento que é necessário, que as pessoas tenham que ter. Outra coisa muito importante é a gente compreender exatamente os limites. Todo relacionamento tem que ter limites. Todo relacionamento tem que ter exatamente o quê? Respeito. Nós muitas vezes queremos de alguma maneira, minha grande amiga Marlene Nogueira, a coaching dos coachings. Beijo para você. Nós temos que entender exatamente isso. Um relacionamento tóxico, ele vai fazer com que você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo, você vai cedendo. Daqui a pouco você não tem mais direito a nada. A sua vontade vai inexistir. E essa submissão dentro desse relacionamento tóxico vai te prejudicar demais. Você vai perder exatamente a capacidade de você saber quem você realmente é. Diante de tudo, diante das coisas, das situações, da vida, do dia a dia, do que você faz, do que você deseja fazer, do que você deseja realizar. Tem muita coisa em jogo hoje aqui, viu, nesse tema. Então começa a analisar. Começa a ver exatamente disso. Seu Biratã, beijo para você. Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos entender o que significa isso. Vamos entender exatamente tudo isso que está acontecendo aqui, que está tirando a sua paz, que está provocando sentimentos ruins. E aí promove sentimentos ruins, o relacionamento tóxico, e aí você vai ter o quê? Atitudes ruins. Entenda isso, Sueli. Entenda isso. Dr. Juarez Torres hoje, a partir de hoje, é o seu psicanalista clínico aqui no Minutos de Ivan. Vamos entender isso, entender as implicações, as dificuldades. Então você precisa compreender que se você não se conhecer o suficiente, você vai deixar que a outra pessoa domine você. Você tem limites também. E muitas coisas podem se adequar. Os processos de frustração, e esse é um tema que eu vou mexer qualquer dia aqui no Minutos de Ivan. Todos os processos de frustração no ser humano, que limitam as habilidades, que tiram justamente o que? A paz. Impedem muitas vezes, Bárbara Max, minha filha, bem-vinda, certo? Impedem muitas vezes você
de receber o carinho de quem você deveria receber, de receber o reconhecimento de quem você deveria receber, e você também se posicionar, né? Porque muitas vezes tem relacionamentos tóxicos que são vampirescos, né? As pessoas só querem receber o melhor da atenção, o melhor do carinho, o melhor de tudo, mas não fazem a sua parte dentro desses processos. E é exatamente isso que deve mudar, que tem que ser de uma outra maneira, que tem que ser de uma outra forma, tem que ser de um outro jeito. Então nós temos que entender exatamente isso. Temos que passar a dar valor, sim, àquilo que tem valor. Há pessoas que, de repente, elas vivem uma relação complicada e não identificam mais o padrão do que é uma relação boa. A relação é tão complicada. E às vezes você foi o agente complicador disso. Porque fala demais, não fala de uma maneira coerente, não se posiciona como deveria posicionar. E por aí vai. Aí você se torna um agente do resultado negativo que você está tendo. Exatamente isso. E isso é altamente prejudicial. Então, quando você começa a desconhecer os padrões básicos de valorização, você vai sofrer dois tipos de abuso. Um abuso que eu vou chamar físico, por fazer mal para o seu corpo. E um abuso moral, por fazer mal à sua consciência. Abuso físico e abuso moral. Duas coisas que estão interligadas. Então, se nós queremos aqui no Minutos de Divã hoje, a gente trabalhar isso, você tem que compreender esse status de relacionamento e das coisas que são necessárias você se separar. Separar do que te fere, do que te humilha, do não reconhecimento e de tantas outras coisas. Ah, o Disseu está aqui, o Disseu. Beleza, que sobe tão rápido, eu tenho que dar uma seguradinha para ler a mensagem. Que bom que você está gostando, Disseu. Que Deus te abençoe poderosamente. Bom, quando a gente entende o outro lado das coisas, o outro lado de nossas decisões, o outro lado de nossas expectativas, o relacionamento tóxico não vai ter o domínio da situação. Ele pode ter domínio durante um tempo, mas você vai mudar os padrões. Se não há uma mudança do outro lado, porque às vezes a pessoa ela é tóxica e não sabe que é tóxica, ou não quer de repente entender que é tóxica. Mas de repente com orientação, com conversa, com ajuda especializada, até com remedinho, viu? Tem gente que precisa de remedinho, além de terapia, com um psicanalista como eu, com 16 mil horas de experiência, ou com um psicólogo, ou com um neurologista, ou com um psiquiatra. Você precisa de auxílio. Então, às vezes a pessoa tóxica, ela não entende isso. Ela perde aquilo que realmente deveria dar valor e depois quer correr desesperadamente. Mas o que tinha que fazer, não fez. O que tinha que priorizar, não priorizou. Então nós temos que entender e saber lidar com isso, porque muitas vezes, muitas das ações agressivas vêm por causa do quê? Porque dentro do relacionamento tóxico, alguém quer se impor, e muitas vezes se impõe gritando, batendo, atos de violência. Então você tem que entender exatamente aonde é que você está inserido ou inserida, e como tudo isso está te sufocando de alguma maneira. E qual o valor próprio que você talvez não esteja se dando. E qual o respeito que você deveria ter. E o tanto que você gostaria de gostar de você mesmo antes de você gostar de alguém. Então olha quanta coisa nós estamos mexendo hoje. Que talvez no meio da tua parentela, que tem gente que só passa a mão na parentela, né? Passa a mão na parentela, na família, entendeu? Nunca vê vê erro nos outros. Não, você tem que começar do teu núcleo familiar, do teu núcleo parental, entendeu? Tem que começar daí, a analisar. Que às vezes as raízes dos relacionamentos tóxicos estão exatamente enraizadas no núcleo familiar, no núcleo parental. Então quando a gente começa a entender que essa autoestima, ela tem que ter um equilíbrio rapidamente. Senão muitas vezes você vai entrar num conflito interno terrível dentro de uma relação tóxica. E aí eu posso puxar agora uma vertente especial exatamente para relacionamentos, para sentimentos.
Você tem que compreender exatamente a atenção redobrada para que realmente o relacionamento não se perca no meio dessa caminhada. Reconhecer o que é preciso mudar de ambas as partes. Você que é vítima do relacionamento tóxico e a pessoa que está gerando toda essa contaminação, criando armadilhas emocionais e prisões emocionais que acaba fazendo com que você não entenda que tem muita gente que está cega. Ó a Maria Helena Reale aí, ó. Beijo para você, Maria Helena. Então vamos entender isso. Você dá valor ao que não dá valor. E aí quem dá valor, você não dá valor. Quem está errado? Você e o relacionamento tóxico, os dois. Então comece a entender isso. É necessário uma valorização de você mesmo, de suas habilidades, de suas capacidades, para você reconhecer exatamente que o relacionamento tóxico, muitas vezes, ele vai trazer uma série de desconfortos, de chateações que você mesmo se permitiu de alguma maneira, de algum jeito. Então entenda isso, mude o padrão. Compreenda exatamente o que deve ser feito. E opte exatamente por você saber conversar primeiramente com você mesmo. Para descobrir o porquê as coisas estão tendo essa oscilação de humor gigantesca e tem envolvido você de uma maneira doentia, sim. Então, nós temos que entender que às vezes você parou de refletir e a energia negativa veio tomando conta de tudo. E aí você fica meio que pisando em ovos quando você está com a pessoa que é tóxica. Você quer ir embora logo, você não quer estar junto. Tudo vai te ferir, vai te machucar. Aí você não é você mesma, você mesma, e não entende os sinais de alerta de tudo isso, de como essa relação vai gerar em você a manifestação das piores coisas, talvez algumas que você já esteja até tratada, mas de alguma maneira o relacionamento tóxico acaba trazendo à tona o teu pior. Ufa, doutor! Quantas coisas? E tem mais. Não acabou. E tem mais. Então vamos entender exatamente isso. A necessidade de um equilíbrio, de uma constante luta de equilíbrio, e não numa disputa de poder, porque no relacionamento tóxico há o quê? Uma disputa de poder. E tudo isso atinge de alguma maneira. E esse conflito interno, essas preocupações, vão se tornar o quê? Frequentes crises. E dentro de um relacionamento tóxico, homem-mulher, os ciúmes exagerados, o direito de posse. E como eu disse, se ele não pode ser meu, não será de mais ninguém. Se ela não pode ser minha, não será de mais ninguém. Então é esse extremismo tóxico que vai gerar exatamente grandes tragédias que nós acompanhamos dia a dia nos telejornais. Então eu não estou aqui falando de que tudo dá certo em qualquer relacionamento do começo ao fim, mas tudo é um aperfeiçoamento, tudo é um dia a dia. Mas talvez você diga assim: eu estou disposto a fazer o que é certo, mas a outra parte não, faça o que é certo. Pelo menos a sua consciência ela vai estar tranquila, pelo menos a sua consciência não vai te acusar. E aí os seus relacionamentos interpessoais vão ser escolhas que vão gerar vida, e não escolhas que vão gerar derrota, dor, angústia. Não. Eu sei que tudo, ou algumas coisas, ou a maioria das coisas, parecem ser sua culpa. E algumas até são, outras não. Então, Minutos do Divã está mexendo exatamente com isso. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva no Dr. Juarez Torres Oficial. Dr. Juarez Torres Oficial. Dr. Juarez Torres Oficial. Tem muito material lá para você que está chegando hoje poder ser tratado por mim. Então entenda isso. Se você se vê como uma pessoa incapaz de identificar esses sinais, você vai viver frequentemente ameaças
dentro dos seus relacionamentos. Então comece a entender isso, comece a compreender isso, comece a vivenciar isso como uma verdade, comece a enxergar exatamente tudo isso, porque é doentio você ser manipulado por pessoas que às vezes têm aquela carinha de coitado, coitadinho dele, coitadinho dela, e de coitado, de coitada não tem nada, muito pelo contrário. Falsidade, manipulação e tantas outras coisas que são geradas. Conscientemente, pode ser. Inconscientemente, na minoria das vezes. Na maioria, conscientemente. E é exatamente isso. É a quebra desta dependência dentro do relacionamento tóxico que vai gerar mudança, essa ruptura que vai gerar esta mudança, para que o controle volte novamente a você, que a sanidade volte novamente. Mas é necessário identificar para poder curar. Não existe cura sem identificação. Não existe cura sem procurar realmente e desejar a mudança da realidade, do paradigma, de tudo isso. Então hoje aqui em Minutos do Divã eu falei de relacionamentos tóxicos. Faça uma análise. Tem muita gente que passou pela minha vida e vai passar pela sua. Tem pessoas que passaram ou ainda estão que vão ensinar algumas boas lições para nós. Mas a grande dica do Dr. Juarez Torres hoje é a seguinte: não se deixe aprisionar ou escravizar por um relacionamento tóxico. Que você comece a mudar esse padrão, esse paradigma, para que as coisas façam sentido para você. Esse é o grande desafio. Análise de amizades, de relacionamentos familiares, de relacionamentos sentimentais e tantos outros relacionamentos. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você se coloque de uma forma a compreender e enxergar que por trás disso tudo que eu falei está uma decisão. E uma decisão muito importante para preservar sua vida, seus sonhos, seu interior, seus pensamentos. Uma decisão primordial em sua vida. E é exatamente isso que está em jogo. Agora, exatamente. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero te abençoar. Eu quero que você vença. Eu quero que tudo se encaixe, cada coisa no seu devido lugar. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, que todas essas vidas que estão acompanhando esta live possam entender a libertação dos relacionamentos tóxicos. Põe a tua mão de poder, meu Deus. Move os céus e a terra. Opera com a tua graça. Grande Deus, Criador dos céus e da terra. Grande El Shaddai. Abençoe cada vida. Liberta dos grilhões e das obras do mal e das adversidades. Que todos os meus pacientes aqui de Minutos no Divã sejam livres de todo relacionamento tóxico e que façam a sua parte e que ajudem as pessoas que estão precisando desta ajuda. E é exatamente o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus dê graça para você, Deus dê vitória para você, Deus dê alegria para você, que Deus possa renovar suas forças, porque amanhã, 8 horas da noite, tem culto online, aqui comigo, apóstolo Dr. Juarez Torres.
Hoje, Minutos do Divã trabalhou relacionamentos tóxicos. Quinta-feira tem outro tema também muito interessante para todos nós. Um beijo gigante para vocês, tá bom? E lembre-se, você não está só. Decisões mudam destinos. Você está comigo, Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, em Minutos do Divã, um oferecimento das nossas clínicas Londres Sun, saúde emocional, alma e corpo no mesmo sentido. Até amanhã, Deus abençoe, muito obrigado Maluí, Luciene, Alaide, Anderson, Rita, Eduardo, Irene, Ricardo, Dona Márcia, Márcia Batista, Heloísa Camargo Marques, Jobismar, todos vocês, Ana Andrade, todos vocês. A razão de estarmos aqui é justamente poder cuidar de vocês. Até amanhã e tchau, tchau.